Muito bom dia! Bom dia para você que está entrando em mais um Café com Edu. Hoje é terça-feira, dia 16 de abril de 2019. Prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje estamos ao som de Maleika, cantada por Liambico. Spotify, caso você goste das músicas que eu toco aqui. A gente eu tenho algumas playlists no Spotify. Uma delas é Rede Ubuntu Músicas Ambientes. São músicas que eu toco nos workshops que eu facilito por aí e você pode usá-la, tá? Se você é a primeira vez que está participando aqui, eu sou o Edu Zeidenthal, eu empreendedor, e eu faço toda terça-feira, 8 horas da manhã, esse Café com Edu, onde eu compartilho as minhas reflexões de empreendedorismo. E o que é empreendedorismo? É o processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática. Faz 10 anos que eu acompanho milhares de pessoas nessa jornada e principalmente me acompanho, porque eu estou empreendendo e estou fazendo isso na prática. E aí eu venho compartilhando essas reflexões aqui com vocês de um jeito muito Ubuntu, que é uma filosofia, um jeito de viver africano que eu sou apaixonado e que eu sou porque você é e você é porque nós somos. À medida que eu mexo em mim, eu mexo em todos ao meu redor e na hora que você mexe em mim e todos ao seu redor. E assim a gente vai juntos. Lembrando que estou prestes a lançar mais uma grande novidade. Lembrando que mês passado eu lancei uma novidade, que é o Happy Hour com Edu, onde eu entrevistei o Pedro Vilela. Todo mês eu vou ter um convidado, dia 24 de abril. Anota aí, quarta-feira, não dessa semana, da próxima, à noite, mais um Happy Hour com Edu, com um convidado muito especial, que vai ser divulgado nas minhas redes sociais e no e-mail marketing. Se você não está cadastrado no meu e-mail, entra lá no meu site, deixa teu e-mail. Você vai receber sempre as novidades em primeira mão. Todo mundo que me segue, eu faço questão de sempre comunicar as coisas primeiro para vocês. Então, já de antemão, se você não está inscrito, vai lá, se inscreve. Happy Hour com Edu, dia 24 de abril. E também nas próximas 2 semanas eu vou estar lançando uma grande novidade, uma quebra de paradigma absurda para mim. Faz 10 anos que as pessoas me pedem para fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E honestamente eu resisti muito por muitos preconceitos que eu tinha. Resolvi fazer de um jeito empreendedor, de um jeito Ubuntu, de um jeito com a minha cara, mas uma quebra de paradigma. Eu acho que eu estou super feliz. Então, nas próximas 2 semanas aí, os próximos dias, fica ligado no teu e-mail que uma novidade vai vir por aí e efetivamente quem estiver me seguindo no e-mail vai receber um presente, né? Uma homenagem efetivamente de quem que efetivamente me segue e tal, tá bom? Augusto estava me dizendo aqui que Happy Hour com Edu no dia 24 de abril, é aniversário dele, grande Augusto, não sabia disso, parabéns meu bonitão. E então a gente vai brindar também o aniversário do Augusto, né? E é isso, deixa eu tomar meu cafezinho aqui. E tem sido uma satisfação enorme fazer o Café com o Edu, o Happy Hour com o Edu, a galera tem gostado. Obrigado pelos seus feedbacks, muita gente me deu feedback sobre o Happy Hour com o Edu, super legal, agradeço. E se você tiver mais feedbacks, pode me mandar, a gente vai melhorando assim e a gente vai espalhando o empreendedorismo por esse mundão afora. Por exemplo, Cuba, né? O Cris Duarte, me assistindo provavelmente de France, uma pena, ontem à noite, né? Ou pelo menos ontem à noite, acho que pra gente, né? Não sei que horas que foi na França, Notre Dame foi queimada, né? Uma pena. Meus sentimentos aí. E Sassá, que deve estar em Barcelona, acredito eu, né? Espanha. Então, empreendedorismo e o Café com o Edu se espalhando pelo mundo, por esse mundão afora. Muito bem, tema de hoje do Café com o Edu,
Continuum de emoções. O que é isso, né? Eu tenho me inspirado e é impressionante como quando eu faço coaching, né? E acho que muita gente que faz coaching acho que tem um pouco essa sensação, o quanto em certos momentos temas começam a ficar recorrentes em algumas sessões. E obviamente o quanto eu encontro coaches que de alguma maneira eu acompanho o aprendizado deles, mas o quanto eles também acompanham o meu aprendizado, o quanto eu aprendo tanto ao fazer coaching e ao acompanhar outras pessoas em processos de aprendizagem. Um tema recorrente da semana passada que eu queria compartilhar com vocês, porque ficou muito forte para mim, é o continuum de emoções, né? Então, uma coisa que eu aprendi no coaching ontológico, que é aquela formação que eu fiz no Chile há 2 anos atrás, e que, aliás, está começando agora, no final desse mês, né? Final de abril. Então, caso você tenha interesse em fazer o melhor curso de autoconhecimento que eu já fiz na minha vida, se inscreve lá, ainda dá tempo, acho. Mas voltando aqui, né? Uma coisa que eu aprendi é que as emoções, todas as emoções são importantes e são boas, então não tem emoções negativas e emoções boas. A gente já conversou um pouco sobre isso no Café com o Edu. Agora, tem uma coisa importante que é o quanto a gente consegue viver as emoções em intensidades diferentes. Então vamos pegar, por exemplo, a raiva, né? A raiva, nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande em lidar com essa raiva, né? E aí, pensando na intensidade, ou a gente abafa, e aí imagina a intensidade de raiva na intensidade 0, no ponto 0. Então eu não sinto a raiva, eu abafo a raiva, eu não quero viver aquela raiva. Ou, pegando num espectrum, né, num continuum, eu tenho a raiva no 10 ou no 12 até, onde eu saio na porrada, onde eu literalmente vivo a intensidade máxima da raiva, né, na intensidade 10. É muito interessante o quanto nós, seres humanos, e muitos de nós, a gente encara determinadas emoções, e aí para cada um de nós são emoções diferentes. Eu diria que, por exemplo, para mim, a raiva e a tristeza são as principais emoções, onde eu tinha, de alguma maneira, esse bloqueio e ainda estou num super processo de aprendizado, que é, por exemplo, eu vivia a raiva ou no 0, não posso sentir, ou no 12, eu chutava, gritava, xingava e perdia efetivamente as estribeiras. O quanto é importante a gente descobrir que tem um contínuo entre o 0 e o 10. E o quanto é necessário eu aprender a viver essa emoção, no caso meu, a raiva, mas pode ser a tristeza, pode ser a alegria, pode ser o medo, pode ser o amor, a gratidão. Quanto que eu sou capaz de viver as diferentes intensidades de emoção? Então, por exemplo, viver a raiva na intensidade 4, como é que seria? Na intensidade 7, como seria? E não só viver no 0 e no 10. E, por exemplo, uma coisa maravilhosa no caso da raiva, que é espetacular, é que quando eu consigo viver essa raiva em diferentes intensidades, eu consigo, por exemplo, ser capaz de colocar limites, de dizer não, de colocar meus pontos e exercitar isso. E eu passei um final de semana, por exemplo, tive uma conversa maravilhosa com os meus pais e foi uma delícia. E foi difícil, claro, mas poder exercitar da gente se colocar, né? E deles se colocarem, e a gente gerar essa conversa. E é um exercício isso, eu não sei fazer isso. Eu estou praticando. Por quê? Porque eternamente eu calei a boca. Eternamente eu me abafei. Eu sempre vivi o 0. Ou, em certos momentos da minha vida, eu vivi o 12, o 10, né? Na intensidade para extravasar, né? Porque tem que sair de algum jeito, certo? Como é viver o contínuo? Né? Como é transitar, caminhar nisso? Por exemplo, numa outra, o processo de coaching, eu sou protagonista, pragmático, foco no plano de ação. No outro espectro, vitimização, sente tudo, uma sensibilidade absurda e uma paralisia. Né? Isso num outro processo de coaching. Que contínuo tem isso, né?
Como é que é eu poder caminhar do não sinto nada, sou pragmático, resolvo tudo e tal, não sinto nada, para caminhar nesse espectro para uma outra polaridade, que é da vitimização, que é da sensibilidade, etc. E óbvio, eu criei esse espectro porque fazia sentido para essa pessoa, né? Não estou dizendo que essa é uma polaridade para todo mundo, de novo, tá? O que eu quero deixar claro aqui é que existe um contínuo nas diferentes emoções. Eu estou num super processo de aprendizado, acho que raiva, por exemplo, foi uma que eu acho que eu caminhei, a tristeza ainda é uma que eu preciso caminhar mais ainda, sabe? Eu acho que eu vivi muito no zero, não quero viver a tristeza, não quero viver a tristeza, não quero entrar em contato com isso. Me dá medo entrar nesse buraco. E eu perco a oportunidade de sentir isso, né? De entrar em contato com isso. Então, o contínuo é, acho que, um super processo de aprendizado. E a reflexão que eu quero deixar aqui para você é quais são essas emoções, quais são esses temas da tua vida em que ou você está vivendo uma intensidade zero, bloqueio, não posso, deixo, abafa, e o quanto ou você consegue enxergar o máximo daquele tema, da intensidade daquele tema, né? Extravasa ou afunda de vez. E o quanto a gente tem um contínuo, quanto que tem diferentes intensidades, como é viver aquela emoção na intensidade 2, na intensidade 4, na intensidade 6, na 8, até chegar na 10. E não só reconhecer o 0 e o 10. Quais são os temas? Quais são as emoções que você tem dificuldade? Que você está bloqueado? Que tal começar a caminhar e exercitar, entrar em contato com ela? Ah, como, Edu? Vários exercícios para isso. Obviamente isso é tema de outros cafés com o Edu. Agora, uma das cafés com o Edu que eu já fiz tem o tema Conversas Pendentes. Se você não assistiu, recomendo. Entra lá no meu canal no YouTube, tem todos os cafés com o Edu. Até hoje, mais de 2 anos de programa. E lá tem um que chama Conversas Pendentes. Por exemplo, um grande exercício é você abrir conversas. As conversas pendentes, que você tem tanto desafio e tanto bloqueio. Começa pelas mais fáceis, obviamente, né? Baby steps. Mas vai lá e exercita aquela emoção, porque em geral, por trás dessas conversas pendentes, tem muitas vezes o nosso receio de entrar em contato com aquela emoção que a gente ou vê o 0 ou vê o 10. Então tá na hora da gente exercitar o 2, o 5, o 7. Agora, como? Praticando, não tem outro jeito, experimentando, vivendo, sendo. Esse é um super aprendizado que eu tive nesses últimos anos. Porque sempre uma pergunta que eu vinha era como? Mas como eu faço isso? Como eu entro em contato com a vulnerabilidade? Como eu me alfabetizo emocionalmente? Claro que você precisa ter referências, estudar e tal, faz sentido. Agora, principalmente, é experimentando, vivendo, se colocando na prática, né? Experimentando aquela emoção, aquela sensação, aquele estado. Assim a gente vai aprendendo o contínuo entre 0 e 10 na emoção que você está, de alguma maneira, bloqueado ou que está meio travado. Tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Contínuo das emoções. Super tema e vale muito a pena mergulhar nisso. Tá bom? Essa semana, pratica o contínuo das emoções na emoção que você está com mais desafio. É isso.